Fala aí, meus queridões, tudo beleza com vocês? Vamos lá, pessoal das primeiras séries. Vamos para o nosso vídeo número 9. Na página 9 da apostila de vocês, vamos entrar em conjuntos numéricos. Beleza? Nós já vimos o que são conjuntos, vimos alguns tipos de conjuntos e agora vamos entrar nos conjuntos numéricos. Vamos lá. O primeiro conjunto numérico que nós estudamos, que nós aprendemos, quando nós começamos lá nas séries iniciais, aprendendo a contar, foi qual? Dê uma pausa no vídeo e me responda. Beleza. Considerando que vocês pausaram o vídeo e responderam, o primeiro conjunto que nós estudamos é o conjunto dos números naturais. Beleza. O conjunto dos números naturais, que vamos representar com a letra N maiúscula, vamos colocar um tracinho aqui para diferenciar, é formado pelo zero e por todo número inteiro positivo. Então, o conjunto dos números naturais é isso daqui, ó. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 milhão, 2 milhões, ele vai embora infinitamente, beleza? Então, o conjunto dos números naturais é o zero e todo número positivo. É o primeiro conjunto que você aprendeu quando você começou a estudar, que você aprendeu a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os números naturais. Tranquilos? Beleza. Temos temos uma particularidade aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, conjunto dos números naturais e aqui em cima aparecer um asterisco, esse asterisco aqui, meus queridos, ele simplesmente está indicando que nós eliminamos o número zero. Então, apareceu o asterisco, esse conjunto aqui, ele elimina o número zero. Então, eu teria isso daqui, ó, números naturais igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitamente. Porém, nesse caso aqui, apareceu o asterisco, nós vamos simplesmente eliminar o que? Eliminar o número zero. Beleza. O segundo conjunto que nós aprendemos é o conjunto dos números inteiros. Beleza. O conjunto dos números inteiros, que nós vamos representar com a letra Z maiúscula, não é isso? O conjunto dos números inteiros são todos os números inteiros positivos e negativos. Então, se eu tenho aqui uma reta numerada, beleza. Aqui eu tenho o zero, que é a origem. Indo para o lado direito, eu tenho os números positivos, beleza? Vindo para o lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Então, se eu pegar os positivos e os negativos, eu tenho o quê? Eu tenho o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais e pelos inteiros negativos. Nós teremos isso daqui, ó. Conjunto dos números inteiros é igual a quanto? Aos negativos, menos, vamos botar aqui um sinal de continuidade, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e ele vai embora infinitamente. Tanto para a esquerda quanto para a direita, ele será infinito. Beleza? Então, esses são os números inteiros. Observa que os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Continuando, nós temos aqui algumas particularidades no conjunto dos números inteiros. Se eu tenho, por exemplo, isso daqui, ó, o Z com um sinalzinho de mais aqui, ó, que eu posso chamar de inteiros positivos, posso chamar de Z+. Esse Z+ aqui, meus queridos, eu vou pegar todo número não negativo. Vou pegar todos os números não negativos, aqueles números que não são negativos.
Então, esse conjunto aqui, ó, se tiver um sinalzinho de mais assim, ó, eu terei 0, 1, 2, 3 e vai embora infinitamente. São os inteiros não negativos. E o 0 é um número não negativo. Beleza? E se eu tenho agora esse Z com um sinalzinho de menos, um Z menos aqui, ó. Aqui, meus queridos, eu tenho os números inteiros não positivos, ok? Então, nos inteiros não positivos, isso quer dizer que eu terei o quê? Vamos lá? Números negativos, não é isso? Reticência, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Espera aí, professor, o 0 é positivo ou é negativo? O 0 é um não negativo e o 0 é um não positivo, por isso que ele aparece nos dois conjuntos. Beleza, meus queridos? Tranquilos? Então, nós vimos aqui o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Para continuar, nós temos o conjunto dos números racionais, que vamos representar com a letra Q maiúscula do nosso alfabeto. O conjunto dos números racionais é todo número que você pode escrever em forma de fração, tá? Qualquer número que você possa escrever em forma de fração, em A sobre B, nós teremos o conjunto dos números racionais. Agora, é importante lembrar que o conjunto dos números racionais, olha só, Q é igual a X, porque eu posso colocar qualquer número para ele, mas eu tenho que respeitar aqui uma determinada regrinha. Esse Q, eu posso dizer que ele é X e X eu posso colocar qualquer valor, mas Q é igual a A sobre B. Beleza. É uma fração, sendo que o A pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? E o B pertence ao conjunto dos números inteiros com o asterisco. O que significa, professor? Significa que B tem que ser diferente de zero, porque você jamais vai dividir por zero, tá? Isso daqui, por exemplo, 3 sobre 0, isso daqui não vai existir por enquanto aqui para você. Então, você jamais vai dividir por zero. Então, os números racionais são qualquer número que você possa escrever em forma de fração. Eu posso escrever o zero em forma de fração? Claro que posso. 0 sobre 0, 0 sobre 1, 0 sobre 2. Posso escrever o 2 em forma de fração? Claro que eu posso. 2 sobre 1 dá 2. 4 sobre 2 dá 2. 12 sobre 6 vai dar 2. Eu tenho infinitas maneiras de representar. E também nós temos aqui os números decimais. Olha só. Veja os exemplos que nós temos aí na apostila. O 7, posso dizer que 7 é igual a 7 sobre 1. Posso dizer também que 7 é 14 sobre 2. E aí infinitamente. 70 sobre 10. Eu posso transformar o número 7 em várias frações. Eu tenho um número decimal aqui, ó, que forma, eu tenho 2,5. 2,5 é a mesma coisa que 25 décimos, não é isso? E se eu simplificar isso aqui, eu posso chegar também e dizer que eu tenho 5 sobre 2. Simplificando aqui, ó, 25 por 5 é 5, 10 por 5 é 2. E eu tenho aqui, ó, 0,666. Eu tenho aqui quantos, meus queridos? 6 sobre 9. Simplificando isso daqui por 3, né? Eu vou ter 2/3, que é a fração irredutível. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Logo, todo número natural é racional e todo número inteiro também é racional. Beleza, meus queridões? Vamos apagar essa parte aqui para a gente ver agora o restante, que é o conjunto dos números reais. Vamos nessa? Vamos lá?
Então, seguindo aqui, ó, nós temos os números irracionais. Beleza, rapidão aqui, que nós não vamos trabalhar muito com esses números por enquanto. Os números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma A sobre B. Ou seja, eles não podem ser escritos em forma de fração. Ok, quando é que vai acontecer isso? Olha aqui, a raiz quadrada de 5, por exemplo, é aproximadamente 2,23606 e vai embora. Observem que não se repete os valores aqui, ó. Eu não tenho o que eu chamo de dízima periódica. Se eu não tenho o que eu chamo de dízima periódica, isso daqui não é um número racional, é um número irracional. Agora, se eu tenho isso aqui, ó, 1,4444, por exemplo, isso daqui é um número racional, porque você tem ó, o período 4, 4, 4, os valores se repetem aqui. Ó. Se os valores se repetem, você tem dízima periódica. Esse número é racional. Se os valores não se repetem, ó, 2, 3, 6, 0, 6, são valores que não seguem um período, você não tem uma dízima periódica, você vai ter um número irracional, certo? Agora, se eu pegar e fazer aqui ó, o conjunto união dos racionais com os irracionais, eu vou ter o conjunto dos números reais, beleza? O conjunto dos números reais, que é o conjunto que nós vamos trabalhar a partir de agora. Por quê? Porque o conjunto dos números reais é aquele conjunto que engloba todos os outros conjuntos. Então eu terei isso aqui, ó, colocando no diagrama, eu terei aqui ó, o conjunto dos números naturais, que é subconjunto do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, por sua vez, será um subconjunto dos reais. Ok? Então, o conjunto dos números reais é isso. É todo e qualquer número que você conhece. Beleza? Todo número que existe é número real e nós vamos trabalhar aqui na primeira série do ensino médio, nós vamos usar o conjunto dos números reais. Beleza, pessoal? Então, só lembrando, o zero e todo inteiro positivo, natural. O zero, todo inteiro positivo e todo inteiro negativo, números inteiros. Os números inteiros e os números naturais juntos formam o conjunto dos números racionais, porque todo número inteiro e todo número natural pode ser escrito em forma de fração. Todo número decimal que te der um período é um número que pode ser escrito em forma de fração. O número que não te der um período, por exemplo, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 2, não é número racional, é irracional. Mas se eu pegar todos os conjuntos, natural, inteiro, racional, irracional, eu vou formar o conjunto dos números reais. Então, recapitulando, o conjunto dos números reais é todo e qualquer tipo de número que você conhece. Beleza, meus queridos? Um abraço a todos, fiquemos todos com Deus, foco nos estudos, que Papai do Céu vos abençoe grandemente. Um abraço a todos, até a próxima. Fui!